Olá, vamos a mais uma aula e nesta aula vamos falar, na verdade, a respeito de módulos dentro de Python. Então, módulos, na verdade, nada mais são que arquivo, ou seja, ou arquivos. Então, um módulo é um arquivo, na verdade, que contém lá dentro definições e instruções Python. E esses módulos são uma maneira de organizar, na verdade, os seus códigos Python. Por exemplo, a linguagem Python, ela por todo, é conjunto de vários módulos, certo? É conjunto de vários módulos. Isto cria a função print, isto cria a função input, isto cria a soma, isto cria sei lá o quê. Então, são vários módulos que interligam-se e comunicam-se entre eles para conseguirem gerar um programa ao todo, que é o Python. E isto, estamos a dizer que vários programas que você pode criar, ou um programa que você pode criar, pode ter vários módulos. Então, módulos é uma forma de separar o seu código. E é uma concepção mais ou menos que você pode ter que nem funções. Funções, nós separamos código dentro do mesmo arquivo, por exemplo. Mas já módulos, separamos em arquivos diferentes. Então, conseguimos importar de arquivos diferentes. E para importarmos os módulos dentro de Python, ou seja, para usarmos os módulos dentro de Python, entenda, módulos simplesmente ou são sempre arquivos que estão fora daquele teu programa, certo? Então, neste programa, assim, por exemplo, se eu quiser usar um módulo, tenho que importar de algum outro lugar, certo? Então, temos módulos que são nativos do sistema, que é do Python, certo? Quando falamos de módulo nativo, estamos a falar módulo da linguagem. E temos módulos personalizados, que são os módulos que nós próprios podemos fazer ou podemos criar os nossos módulos, estamos a criar as nossas funções, estamos a criar, por exemplo, os nossos arquivos. Estes arquivos todos, por exemplo, dessas aulas aqui, podem ser entendidas como sendo módulos, certo? Então, vamos exemplificar ao longo desta aula para você conseguir entender alguns conceitos de módulos. Então, vamos aqui, por exemplo, importar alguns módulos nativos ou fazer exemplo com dois módulos. Primeiro vou usar o módulo math, que é um módulo que serve para fazer matemática ou para trabalhar com matemática dentro do Python. Se você quiser visitar, visita a documentação do Python e conheça mais o módulo math. Para importar, temos duas formas principalmente. Temos o import e temos from import. Import funciona para importar o módulo todo. Então, from import funciona para importar uma certa parte do módulo, certo? E vamos exemplificar isto na prática. Então, por exemplo, posso dizer aqui import math, certo? Que é o módulo que serve para trabalhar com matemática. E este módulo, podemos o que fazer com ele? Para fazer este módulo, podemos fazer, por exemplo, a raiz quadrada. Vou colocar aqui raiz quadrada. Raiz vai receber, por exemplo, raiz vai receber math. Tem uma função lá chamada sqrt, sqrt, que serve para fazer a raiz quadrada. Esta função, você só coloca aqui o valor, por exemplo, raiz quadrada de 400, que é 20, por exemplo. Se eu vir aqui com o meu mouse, clicar primeiramente em Ctrl e vir aqui clicar, podes ver que ele me mandou para este arquivo bem grande, certo? Este arquivo bem grande, que o nome deste arquivo aqui é math, certo? É math. E dentro dele você pode encontrar que tenho aqui esta linha, que tem aqui o sqrt definido, uma função sqrt definida, e lá dentro tem tudo quanto ele precisa para ser usado, certo? Então, automaticamente nós aqui estamos a criar este sqrt. Então, vamos printar aqui para vermos qual é o resultado. Print raiz, certo? Print raiz. Isto tem que dar como retorno simplesmente o 20. E aqui está. Raiz quadrada de 400 é 20. Você vai dizer, não conheço raiz quadrada de 400. Ok, vou te provar. Coloco, por exemplo, aqui raiz quadrada de 16. Todo mundo deve conhecer raiz quadrada de 16 porque é 4. E rodo aqui, está aqui, 4.0. Mas ele não conheço. Vou colocar o que? 25. Por exemplo, raiz quadrada de 25, todo mundo sabe que é 5. Ou posso colocar aqui, por exemplo, 9. Raiz quadrada de 9, todo mundo sabe que é 3. E aqui está, certo? Então, nós conseguimos calcular a raiz quadrada de forma bem simples. E lá temos já funções já feitas para conseguir resolver certos problemas. Lembra-se disso quando nós falamos de funções, certo? Então, para além de este tipo de importação, certo? Podemos importar de outra forma. Qual é essa outra forma? Então, aqui, para além de dizer import math, vamos dizer from math, import sqrt, certo?
O que estamos a tentar dizer é o que estamos a dizer aqui. Aqui dizemos importa math, ou seja, importa todo o módulo math. E ele importou isto tudo que nós temos aqui. Tudo isto veio junto. Nós podemos usar o log 2, o leg 1, o log 10, que é o logaritmo de base 10, o logaritmo de base x, por aí vai. Podemos usar tudo que nós quisermos, tudo que nós precisarmos aqui, certo? Mas, quando nós importamos SQRT, estamos a dizer que do módulo math, eu quero simplesmente, ou seja, me importa simplesmente a função SQRT. A função que serve para fazer isso, só não quero todo o módulo, só quero uma parte, que é esta função, só, certo? E para nós podermos fazer o uso, já não precisamos fazer referência do math. Posso apagar este, por exemplo, este math, se eu apagar aqui, se eu remover, pode ver que ele já reclama aqui. Por quê? Para nós usarmos, simplesmente usamos o SQRT, assim, SQRT de novo. E já estamos a usar. Se eu imprimir isto, pode ver que tenho saído aqui 3, certo? Porque já consegui, na verdade, usar este módulo. Então, dentro do math, o que estamos a dizer? Dentro do módulo math, me importa simplesmente a função SQRT, só quero esta função só. Mas você pode dizer, não, quero todo o módulo, certo? Quero todo o módulo, me importa todo o módulo aqui. E aqui estamos a dizer, me importa todo o módulo math, todo o arquivo math, quero ele. Quero trabalhar com várias coisas. Então, assim você também sobrecarrega mais o seu programa. Então, se você quer deixar o programa mais leve, você só pode dizer, dentro do módulo Math, de me importar só o módulo SQRT. E você só usa aquilo que você quer usar. Quer uma coisa específica, então procura ou leva uma coisa específica. E também temos outro módulo que, por exemplo, nós podemos importar, que é o módulo de randint. Então, vou dizer aqui, import random. Este módulo random, ele serve, na verdade, para gerar números aleatórios, certo? É usado muito para aqueles jogos de acho o número certo, sei lá o quê. Ele serve para gerar números aleatórios, no intervalo, na verdade, que você lhe especifica. Por exemplo, eu posso dizer aqui, número vai receber random.randint, certo? Randint. Randint o que quer dizer? Randint está a dizer, me traz uma mesclagem de números inteiros. Então, randint e coloco aqui. Por exemplo, entre aspas, tenho que colocar 2 valores, de valor inicial até valor final. Neste caso, de 1 até 20, por exemplo, me gera. E se eu vir aqui colocar print de número, automaticamente ele irá trazer aqui 19. É o número que ele conseguiu achar por agora. É o número 19, certo? O número 19 é o número que ele achou por agora. Mas se eu imprimir novamente agora, tem número 19. Por quê? Nós associamos ou nós colocamos ele dentro de uma variável. Ele já pegou uma vez e pronto, certo? E agora já tem 11. E se eu rodar novamente tem 15. Se eu rodar novamente tem 8. Se eu rodar novamente tem 17. Se eu rodar novamente tem 11. Então, ele está sempre a fazer aquele ciclo. Ele vai trazer sempre números aleatórios. Ele lança qualquer número neste intervalo que nós demos aqui. Certo? Então, também podemos fazer a mesma coisa. Em vez de importar todo o random, então posso vir aqui, clicar e vejo para o random. Veja aqui, que tenho aqui. Tenho bytes, tenho inteiros, tenho sequências, tenho distribuição também, tenho discrete e tenho aqui várias coisas. Várias coisas. É um módulo, na verdade, bem grande. Podes ver esse arquivo aqui, tão grande que ele é. Deixa eu ver quantas linhas de código tem isto aqui. 900 e alguma coisa linhas de código. Podes ver, certo? Então, nestes 900 e alguma coisa linhas de código que nós temos aqui, nós importamos todo ele. Mas você pode dizer, não, eu quero só uma parte dele. Por exemplo, eu quero só essa parte do randint. Clico aqui, só quero este randint, só. Não quero esses todos que você me deu. Então, o que vai acontecer? Você pode vir aqui e dizer import, ou seja, from, dentro do modo random, me importa, não é random, é random, me importa simplesmente o randint, certo? Me importa simplesmente o randint. E aqui, ao invés de começar com random, começa com randint. E
isto ainda irá funcionar na mesma, certo? Ainda irá funcionar na mesma. Tenho aqui 10. Vou, por exemplo, limpar isto aqui e imprimo. Tenho 3, tenho 18, tenho 16, tenho 12, tenho 3, tenho 9, tenho 1, tenho 5, por aí, certo? Games, por exemplo, de você sortear, eles costumam fazer com isto aqui. Sorteios por aí, eles costumam fazer com este random. Então, basicamente, você consegue trabalhar com esses módulos importados assim, desta forma. Mas como é que podia ser, por exemplo, eu fazer ou importar meu próprio módulo, certo? Vou primeiro importar um desses módulos aqui. Vou importar este arquivo de funções. Vou importar este arquivo de funções que eu criei aqui. E dentro dele, vamos usar algumas coisas. Por exemplo, vamos começar a usar esta função de soma. Vamos usar essa função de soma. Vamos usar esta função de saudação. Por aí vai, certo? Então, vamos aqui dizer from. Vou colocar isto. Vou cortar aqui. Vou colocar isto cá embaixo, certo? Vamos deixar isto cá embaixo para nós termos mais espaço cá em cima. Então, módulos personalizados. Vou dizer from, ou seja, vou dizer primeiramente import funções, certo? Tens que dar o nome como está aqui. Funções. Simplesmente assim. Está aqui. Só que esse nome não é só funções. Tenho 08 hífen funções. Então, tenho que colocar aqui 08 hífen funções. Só que aí já entra o primeiro bug. Ele não aceita quando tem números, certo? Então, posso dar um arquivo aqui, agora bem rápido, dar meu módulo, .py, certo? Este é o nome do meu arquivo. Vou pegar essa toda aula de funções aqui, Ctrl A, Ctrl C e vou colar aqui no meu módulo, Ctrl V, certo? Ctrl V. E tenho tudo quanto tinha lá dentro de funções aqui. Então, essas funções posso lhe remover. Aqui, vou dizer import meu módulo, certo? Então, quando eu clicar no meu módulo, por exemplo, aqui, vir clicar, pode ver que me mandou a este arquivo de meu módulo, certo? Onde tenho lá tudo quanto eu preciso. E o que vai acontecer? Por exemplo, se eu vir para aqui e dizer, dentro do meu módulo, tenho aqui a função de saudação, certo? Então, posso dizer aqui, saudação, saúda, vai receber meu módulo ponto olá, certo? E dentro deste olá tenho um parâmetro que é nome, certo? Então, posso vir aqui, por exemplo, colocar print saúda. Saúda. Se eu rodar isto, está aqui. E olá mundo. Este é o meu primeiro programa. Sei lá o que, none. Então, o que está a acontecer aqui? Dentro deste olá, temos olá mundo, temos este meu programa, tenho none, certo? Então, basicamente, nós conseguimos imprimir aqui o que veio de outro módulo, certo? Nós conseguimos imprimir o saúda. Nós conseguimos imprimir o saúda de uma forma bem simples, compreendeu? Podemos, por exemplo, pegar a função, tenho aqui linha, certo? Posso vir aqui e dizer print, simplesmente print meu módulo ponto linha, certo? Linha. E rodo isto. Quando eu rodar, podes ver, está aqui. Ele começa início, none. Então, por que ele está a trazer esse início none? Por causa de uma coisa bem simples. Deixa eu ver só. Quando nós abrimos aqui por exemplo, esta função sqrt, vamos aqui ver. Nesta função até sqrt não tem, vamos neste rendint. Neste rendint temos aqui no fim, if main igual a main. Então, isto aqui é importante de você colocar dentro da sua aplicação, mas vamos falar isto numa aula separada.
Então, você pode entender que ele trouxe aqui esta linha. Então, posso importar aqui, por exemplo, from meu módulo import, em vez de importar todo o módulo, vou dizer aqui simplesmente from meu módulo import olá, certo? E aqui venho e dizer print olá. Simplesmente assim, rodo isto, está aqui. Olá mundo, este é o meu programa, sei lá o que, por aí vai. Por exemplo, posso imprimir, posso importar mais, não só olá, posso importar soma, certo? Posso importar soma e venho aqui e coloco. Só que o módulo soma, ou seja, a função soma, ela espera dois parâmetros, que é o parâmetro de N1 e N2. Então, posso colocar aqui print soma entre parênteses, certo? Entre parênteses, N1 coloco 23 e 32. Se eu rodar isto, podes ver que ele retornou aqui. A soma de 23 e 32 é igual a 55. Olha só, o que está a retornar aqui é isso que está escrito cá, neste outro módulo separado. A soma de N1 e N2 é N1 mais N2. Então, basicamente é isso que eu fui retornar. Por exemplo, quero calcular MC neste outro meu programa. Então, vou aqui vir e dizer, em vez de importar todo o módulo, eu importei parte em parte. Então, posso vir aqui e colocar IMC. Tem uma função de IMC lá dentro. E vou dizer aqui print IMC. E dentro de IMC eu tenho dois, na verdade, parâmetros, que é o parâmetro de altura, está aqui. Tenho peso e tenho altura. Então, qual é o meu peso aqui? Vou colocar o meu peso. O meu peso, por exemplo, é 55. A minha altura é 1,72, 1,72. Então, se eu rodar isto aqui, podes ver que tem aqui. A soma está aqui. O seu IMC é de 18 sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Isto tudo já veio. Então, nós conseguimos compreender e entender que basicamente assim é que se trabalha com módulos dentro de Python. Você pode criar seus próprios módulos ou você pode usar módulos do próprio Python que já vem instalado nele. Isso vai depender, na verdade, de suas necessidades. E é muito importante você saber usar módulos, porque quando você estiver a pegar frameworks, tanto quanto outras coisas, você vai conseguir, ou seja, vai ser exigido mesmo saber trabalhar com o módulo. Saber como vou buscar o módulo X, como vou conseguir entender o módulo X, como vou conseguir importar o módulo X, e você precisa entender estas coisas. Você dentro do módulo pode importar as suas funções e as suas classes, certo? Se, por exemplo, neste módulo aqui não tivesse nenhuma função e nenhuma classe, não teríamos nós como importar, por exemplo, o sub, não teríamos como importar o saudação, mas então daqui você pode importar funções e classes, certo? Então, você consegue importar funções e classes e você consegue importar todo o módulo também. Dito isto, espero que você tenha compreendido, tenha gostado, tenha compreendido a matéria desta aula e nos vemos, na verdade, na próxima aula, onde vamos falar a respeito de outros assuntos importantes dentro do Python. Até lá, valeu!